A paz do Senhor, amado, a paz do Senhor, amada. Glórias a Deus, estamos de volta, em nome do Senhor Jesus, depois de um tempo de descanso. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso curso de oração, o Batalha de Oração, ou seja, todos vocês que querem aprender a orar, aqui nós temos essa playlist do Batalha de Oração, que ela é um curso que te ensina a orar. Então, nós estamos baseando no livro dos irmãos Kendrick, que é o Plano de Batalha para a Oração. Então, eu vou lendo os capítulos, depois que eu faço a leitura do capítulo, eu ministro aquilo que o Senhor coloca no meu coração e no final eu elaboro questões práticas, exercícios práticos para você praticar a oração. Amém? Então, se você quer aprender a orar, se você tem desejo de orar, volte lá no vídeo de número 1. Comece no vídeo de número 1. Esse hoje é já o vídeo de número 43. Olha como nós já caminhamos. Então, nós já passamos pela parte 1, que é o alistamento, depois o treinamento básico, nós fizemos todo o treinamento básico, o condicionamento, as estratégias, fizemos os alvos e agora nós estamos finalizando o curso já nos últimos vídeos, onde nós vamos dar para vocês as munições. O que você vai fazer com as munições? Munição é aquilo que você coloca na sua arma para acertar um alvo, não é isso? Então, nós estamos agora aprendendo, pegando munições, aprendendo. Nas munições, nós fizemos os ritmos da oração, nós fizemos o teste da temperatura espiritual, nós falamos sobre o evangelho, que é uma grande munição, que é poderosíssima. E agora nós vamos começar a trabalhar os versículos estratégicos de oração, que eu já falei no vídeo passado sobre eles. E agora nós vamos começar a fazer de forma prática. Então, toda uma série de versículos para orar pela esposa, para orar por si mesmo, para orar pelo marido, pelos filhos, pelo pastor do ministério da sua igreja, pelas autoridades governamentais, por aqueles que não conhecem a Cristo, orar pelos outros cristãos, pelos obreiros da seara, pela sua cidade. Então, nós vamos colocar versículos e hoje nós vamos fazer já de forma prática os versículos, orando a palavra. Você, marido, orar pela sua própria vida e orar pela sua esposa. No próximo vídeo, nós já vamos fazer você, esposa, orando por si mesma e pelo seu marido. E assim por diante, nos próximos vídeos nós vamos colocando, amém? Hoje, nós vamos trazer as munições de forma prática. Então, se você quer orar de forma específica, de forma prática, de forma efetiva, de forma poderosa, nós vamos usar a palavra de Deus como munição para as nossas orações. Amém? Então, vamos junto comigo hoje na página 233, orando por sua esposa ou por você mesmo. Então, eu não vou ler a página, mas eu já vou lendo e comentando. Não só ler primeiro, lendo e comentando e já fazendo o versículo, orando o versículo com vocês. Então, nós vamos fazer aqui, vamos aprender e exercitar de forma prática, concreta, fazendo. Então, eu vou fazer junto com você, tá bom, marido? Hoje é para o marido. O marido vai orar por sua esposa e vai orar pela vida dele mesmo. Então, vamos começar? Amém? Então, vamos começar agora, marido. Você, marido, que deseja orar pela sua esposa. Você, marido, que precisa de oração para a sua própria vida. Que você é um marido, você recém-casado, você que já é marido há muitos anos, você que é marido, já é pai de família. Então, você é o cabeça da sua casa. Você é o esposo. Você é aquele pela qual a sua casa está baseada na sua pessoa, pela sua cabeça.
e a sua esposa vem como a sua coluna. Então, é necessário que você traga uma cobertura de oração para sua esposa. A sua esposa, ela é dependente de você, ela é dependente da sua cobertura espiritual. Você, no mundo espiritual, você é a autoridade sobre a sua esposa. Por quê? Porque você é o cabeça. Acima de você está Cristo. Cristo é o seu cabeça, mas você é o cabeça da sua casa. Então, quando você coloca a sua esposa diante do Senhor, quando você coloca a sua vida diante do Senhor, e você se quebranta, e você leva as suas questões diante do Senhor, Ele se agrada da sua postura, porque você está dizendo para Deus que não é pela sua força, não é pelo seu poder que o seu lar está dando certo, mas é pelo poder e a força do Senhor. Isso quando você entra em oração de adoração, oração de gratidão. Agora, quando acontece alguma coisa, que é algum problema e você precisa da ajuda de Deus e você entra, quebranta o seu coração, você diz para o Senhor, Senhor, eu não consigo por mim mesmo, eu preciso de Ti. E Ele se agrada do filho que vai até o Pai. Amém? Então nós vamos nos inspirar hoje nas munições que estão na página 233. Lembrem-se, tudo que eu vou colocando aqui é aquilo que o Senhor vem colocando no meu coração. E isso como algo prático para te ajudar em oração. Esposo que ama sua esposa. Marido que deseja ter um casamento feliz. Homem que deseja ser o cabeça da sua casa de forma amorosa, de forma cheia de autoridade que vem do Senhor, estruturado, com respeito, com amor. Isso é para você. Então eu convido você agora, se você puder, entra para o seu quarto, ouça esse áudio, ore junto comigo. Se você quiser, você pode ir dando pausas, anotando na sua Bíblia, anotando no seu caderno, no seu diário, na sua agenda, anotando os versículos, as passagens e ora junto comigo. Mas não ora só agora, ora de novo. Depois, para frente, se você precisar, pega esse áudio novamente, coloca novamente, até você conseguir orar sozinho. Eu vou te ajudar até você conseguir orar sozinho, porque eu não estou aqui pela minha força. Eu estou aqui pela autoridade e o poder do nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui pela cobertura do Espírito Santo, a inspiração do Espírito Santo, com desejo profundo de ver maridos orando pelas suas próprias vidas e orando pela vida das suas esposas. Maridos se colocando debaixo da cobertura do Senhor e cobrindo a sua própria família, sua esposa, sua casa. Amém? Então vamos começar. Primeiro, você já está no seu quarto, você já acalmou seu coração, respira. Puxa o ar para dentro do teu peito, assim, enche o teu peito de ar. Respira e solta com calma. E já começa a meditar nas palavras que eu vou dizer aqui. Já vai se conectando com o Senhor, já vai pensando na sua esposa, já vai pensando na sua vida, já vai pensando no seu casamento, na sua casa. Então você com a sua esposa são uma só carne. Amém? Então, lá em Mateus, a nossa inspiração agora na primeira munição é Mateus, do capítulo 22, do versículo 37 ao 40. E o nosso título é Amar o Senhor com todo o coração, mente, alma e força. Então, o marido, para que ele cubra a sua casa, para que ele cubra a sua esposa, ele precisa amar o Senhor, ele precisa estar conectado com o Senhor, porque aquele que ama o Senhor prova através da obediência que o ama. Então ele anda nos caminhos do Senhor. Esse homem, ele ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, para nos inspirar, então, marido, amar o Senhor com todo o coração, mente, alma e força. Então você vai pedir para o Senhor agora, no seu coração, Senhor, eu quero te amar com todo o meu coração, com toda a minha mente, com toda a minha alma, com toda a minha força. E eu quero clamar ao Senhor também pela minha esposa, para que ela ame o Senhor com todo o coração,
com toda a mente, com toda a alma e com toda a força. Para isso, Pai, nós queremos orar agora o capítulo de Mateus 22, os versículos 37 ao 40. Pai, onde o Senhor Jesus diz assim, Jesus diz aos fariseus, ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Pai querido, a tua palavra me diz que toda a lei e todos os mandamentos dos profetas, Pai, todo esse ensinamento que nós recebemos ali no Velho Testamento, ele é baseado, Pai querido, nesses dois mandamentos. Amar o Senhor com toda a nossa força, entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e amar ao próximo como nós mesmos. Então, Pai, eu como casal, eu como esposo, aí você vai falar para o Senhor, você como esposo. Eu como esposo, Pai, por esta palavra. Eu peço que eu e a minha esposa, nós nos amemos uns aos outros. Com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, que nós possamos nos amar, que nós possamos nos respeitar, que nós possamos viver como uma só carne, em unidade, com o mesmo pensamento, e que o Senhor, Pai, seja a fonte de toda a nossa alegria, seja a fonte de toda a nossa força, que o Senhor, Pai, seja a fonte de todo o nosso amor. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante do Senhor esta palavra. Amém? Amém. Então, agora nós fizemos o quê? Uma primeira munição. A primeira munição que está em Mateus, onde diz que nós devemos amar a Deus e ao próximo. Então, quando você, marido, orou por você, você orou pela sua esposa, você orou pela unidade de vocês, pelo amor uns aos outros, então você está fazendo o quê? Você está orando a palavra. Amém? Glórias a Deus. Então, você pode meditar aí em Mateus no capítulo 22, medita nesse capítulo, medita nesta palavra, medita nas palavras do Senhor e baseia a sua oração. Amém? Então, nós vamos para o segundo versículo, que é a segunda munição que você, marido, pode orar por você e pode orar pela sua esposa. Encontrar sua beleza e identidade em Cristo e refletir o seu caráter. Então, você vai orar agora para que você e sua esposa encontrem a beleza, a identidade que vocês têm em Cristo. Que vocês possam refletir isso para as pessoas à volta de vocês. Vocês como casal, você como marido, como cabeça, pode colocar essa cobertura sobre a sua esposa. Então, o versículo para nós é Provérbios 31, 30, e nós temos mais outro que é 1 Pedro 3, do 1 ao 4. Vamos primeiro em Provérbios 31, 30, onde diz: a formosura é uma ilusão, e a beleza acaba, mas a mulher que teme ao Senhor, Deus, ela será elogiada. Então você vai agora colocar sua esposa diante de Deus, segundo esta palavra, segundo esta munição. Pai amado, em nome do Senhor, aí você vai falar se você acabou de casar, se você já tem muito tempo de casado, é você com a sua esposa, colocando a sua esposa diante do Senhor. Pai amado, eu sei que a formosura é uma ilusão, e eu sei que a beleza acaba, que os anos passam. Eu sei, Pai querido, que eu não devo basear o meu amor na minha esposa pela beleza, nem pela juventude, porque isso passa, Senhor. Mas que o nosso amor, Senhor, seja baseado no Senhor. E que o Senhor possa, Pai querido, levar a minha esposa a te temer, Senhor, a ter um temor profundo pelo Senhor, a andar nos teus caminhos, Pai, a te conhecer plenamente, Senhor, porque a mulher que teme o Senhor, ela será elogiada. Pai querido, eu quero elogiar a minha esposa agora por ela temer ao Senhor. Pai querido, se a minha esposa não te teme, Senhor, eu quero pedir que ela tenha temor
do Senhor no coração dela. Pai, eu quero pedir para que ela seja elogiada, para que as pessoas reconheçam o valor, a mulher valorosa que ela é, em nome do Senhor Jesus. Amém? E se por acaso a sua esposa estiver com problemas, estiver desvirtuando, estiver com a mente cansada, seja qualquer problema que tiver, você pode colocar na presença do Senhor. Pai, a minha esposa está passando por isso, por isso, por isso. Ela não tem agido corretamente, mas eu quero pedir que o Senhor coloque o temor do Senhor no coração dela e traga para ela, Senhor, entendimento da conduta correta que ela pode ter, em nome do Senhor Jesus. Não precisa de você dizer nada para ela, você vai dizer para Deus. Porque Deus é aquele que pode convencer da justiça, do juízo e do pecado. Amém? A outra munição é em 1 Pedro 3, do 1 ao 4, diz assim: Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. E aí você vai colocar sua esposa diante de Deus e vai colocar você. Pai querido, que eu possa, Pai, ver a beleza da minha esposa. Que eu possa perceber as qualidades que a minha esposa tem. Pai querido, que ela seja uma luz diante de mim, uma luz que reflete o Senhor para mim. Pai querido, que eu possa ver em tudo que ela faz, que eu possa reconhecer o grande trabalho que ela tem feito pela nossa casa, pela nossa família, pela minha vida, como ela tem me abençoado, Pai querido. Pai, que eu possa ver a beleza dela, não somente beleza exterior, cobertura com joias ou toda penteada, não, Senhor, mas que eu veja, Senhor, a beleza que está no coração dela. Que a minha esposa, Senhor, não baseie a beleza dela somente em joias, somente em enfeites, mas que ela tenha, Senhor, que ela busque, Senhor, a beleza interna no coração, uma beleza, Senhor, de um espírito calmo, de um espírito delicado. Senhor, traz delicadeza e calma para minha esposa, Pai querido, no nome do Senhor Jesus. Por esta palavra eu peço também, Pai, que eu possa ver isso na minha esposa, que eu possa ser um esposo amável, que eu possa ser um ajudador da minha esposa, que eu possa, Senhor, reconhecer as dificuldades que ela tem, que eu possa, Senhor, ver o quanto ela trabalha e estar junto dela em todo o tempo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que eu não espere, Pai querido, ela se arrumar toda para eu fazer um elogio, mas que eu faça um elogio para ela todo o tempo, quando ela acordar, quando ela estiver cuidando das crianças, Pai, quando ela estiver cuidando da casa, quando ela sair para trabalhar, para me ajudar a trazer o sustento para dentro de casa. Pai querido, que eu possa reconhecer, Senhor, o valor da minha esposa, que eu possa reconhecer que a beleza dela não está somente em enfeites, em joias. Senhor, meu Deus, que eu não fique comparando a minha esposa com pessoas, com mulheres que estão lá fora, Senhor, mas que ela seja para mim a mulher mais valorosa e mais importante deste mundo. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor o meu coração em relação à minha esposa. Coloca em mim, Senhor, lentes que possam ver a beleza da minha esposa, a beleza interior, a beleza exterior, os atos e atitudes dela que sejam belos diante de mim, o exemplo de vida dela que seja belo diante de mim, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Então você orou a palavra pela sua vida e pela vida da sua esposa. Se for preciso, ore novamente. Se for preciso, tire mais tempo. Coloca novamente o áudio, ouça novamente. Faça novamente a oração até que essa palavra entre dentro do seu coração e transforme a sua mente segundo a vontade do Senhor. Amém? Porque Deus é aquele que quer que você tenha um casamento perfeito, feliz, agradável. Não se deixe levar pelas conversas, pelas coisas do mundo que separam o esposo e a esposa, que
destrói casamentos. A maior riqueza que o homem tem é uma esposa do seu lado, uma esposa amável, uma esposa que ela merece ser elogiada, porque ela é valorosa, ela é dedicada, ela é exemplar, ela é uma mulher que trabalha, que busca, que quer contribuir dentro de casa. Então, isso é um tesouro muito grande na vida de um homem, na vida de um esposo. E se a sua esposa está, por alguma eventualidade, não cumprindo o papel dela, não está fazendo aquilo que seria o certo dela estar fazendo, ore ainda mais por ela, coloque todas as dificuldades dela diante do Senhor e peça que o Espírito Santo convença ela da justiça, do juízo e do pecado. Coloque ela diante de Deus e você terá um casamento maravilhoso em nome de Jesus. Através da sua oração, você vai gerar um casamento maravilhoso. Você vai gerar uma transformação de mente em você, na sua esposa, e você vai tirar tudo aquilo que quer, todos aqueles inimigos que querem separar vocês. Amém? E se a sua esposa, e se você já tem um casamento maravilhoso, agradeça, reconheça, coloque diante do Senhor a sua gratidão, faça coisas maravilhosas para sua esposa. Em nome de Jesus. A terceira munição está lá em Efésios, no capítulo 5, 25 ao 27. E a gente vai buscar agora amar a palavra de Deus e permitir que a Escritura floresça e a torne mais como Cristo. Então, nós, como seres humanos, nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos honrar essa palavra que é a Bíblia, que Deus deixou para nós, que Deus usou muitos homens, escreveu a Bíblia, deixou prontinha para nós. Nós temos a Bíblia hoje fácil, acessível para todo mundo. Então, é importante que nós a amemos. Então, lá em Efésios 5 diz assim: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Então a palavra diz para você, marido, que você deve amar a sua esposa como Jesus amou a igreja, dando a própria vida, capaz de dar a vida por ela. Para quê? Para que ela seja edificada, para que ela seja bonita, para que ela seja saudável, para que ela seja forte, porque o Senhor fez isso para dedicar a igreja a Deus. Então você, como marido, deve dedicar a sua esposa a Deus. Deve dedicar a sua vida a Deus, deve consagrar-se a Deus. Amém? Então você pode orar: Pai, eu como marido, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor coloque um amor tão grande no meu coração pela minha esposa, para que eu possa, Senhor, estar disposto até a dar a minha vida por ela, assim como o Senhor Jesus fez pela igreja. Senhor, que eu possa dedicar a minha esposa a Ti, Senhor. Que eu possa, Senhor, ajudar a minha esposa a crescer na fé. Que eu possa, Senhor, caminhar com ela para a Tua casa. Que eu possa, Senhor, estudar a palavra junto com ela. Senhor, que eu possa, Senhor, ser amável com a minha esposa. Nunca falar palavras desagradáveis para machucar o coração dela. Pai querido, que eu possa, Pai querido, trazer a minha esposa mais para perto de mim, Senhor. E que nós dois estejamos perto de Ti, Senhor. Alinhados, Pai, com a Tua palavra. Pai querido, que as nossas decisões sejam alinhadas com a Tua palavra. Pai, que nós tenhamos unidade, Pai, que nós possamos falar a mesma palavra. No nome do Senhor Jesus, que a minha esposa possa ver em mim, Senhor, um esposo, um marido, cabeça da casa, alguém que lhe dá para ela cobertura, alguém que dá para ela segurança, alguém que dá para ela amor, para que ela possa ser dedicada a Deus,
para que ela possa, Senhor, ver que o Senhor está na nossa casa, ver que o Senhor abençoa a nossa família. Pai querido, que eu possa, Senhor, ajudar a minha esposa a andar, Senhor, sem manchas, sem rugas, sem qualquer defeito diante de Ti, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Que a minha esposa esteja pura, limpa, imaculada, Pai querido. Que eu, Pai, como marido, possa cobrir a minha esposa, que eu, como esposo, possa amar a minha esposa, cuidar da minha esposa, em nome de Jesus. Amém? E aí você fez o quê? Você deu cobertura, você pediu a Deus para que te ajudasse a amar a sua esposa, isso tudo segundo a palavra de Deus. Você, marido, está orando a palavra de Deus, você está orando a vontade de Deus, você está de acordo com a palavra de Deus. Então você pode ter certeza que a sua oração é respondida. É uma oração eficaz, é uma oração poderosa e é uma oração respondida. Amém? Vou deixar mais uma munição para você orar, marido, que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 15, versículo 29. E diz assim: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça, que é a cabeça. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Esse é o versículo 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Então você vai orar pedindo para que sua esposa seja graciosa, para que ela fale sempre a verdade em amor, para que ela evite fofocas. E você vai orar por você e por ela nesse pedido, para que você seja amável, para que você sempre fale a verdade para sua esposa, para que você evite dar ouvidos a fofocas, a pessoas que querem separar vocês dois. Então você pode orar ali no versículo 15, Pai, eu peço que eu e a minha esposa possamos sempre falar a verdade um ao outro com espírito de amor. Que nós tenhamos, Pai, um tom de voz amoroso um com o outro. Que nós cresçamos em tudo, Pai. Que nós possamos alcançar a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça da nossa casa, o cabeça da nossa família. Pai querido, que nós sejamos, Senhor, pautados na verdade, que a minha esposa sempre fale a verdade, que eu sempre fale a verdade com a minha esposa, que não haja mentira no nosso meio, que não haja mentira no nosso casamento, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, que a minha esposa não tenha medo de conversar comigo, que eu não tenha medo de conversar com ela, mas que nós tenhamos liberdade. Que nós, Pai querido, não digamos palavras que fazem mal aos ouvidos uns dos outros. Que ela não fale nada que machuque o meu coração, Pai. E que eu não fale nada para ela que machuque o coração dela. Mas que nós usemos apenas palavras boas, palavras que ajudam a crescer, palavras que fortalecem a fé. Que nós possamos, Pai, buscar aquilo que nós necessitamos a cada dia, um pelo outro, que nós amemos um outro, que eu me preocupe com ela, que ela se preocupe comigo, que nós possamos, Pai querido, dizer palavras que curem e que nós possamos ouvir o que o outro está dizendo, que nós possamos parar para dar ouvidos ao que o outro está dizendo, que ela possa parar e dar ouvidos ao que eu estou dizendo, que eu possa me sentir ouvido por ela, entendido por ela, compreendido por ela, e que assim também ela possa poder saber que eu a ouço, que eu a entendo, que eu a compreendo. Que nós, Senhor meu Deus, tenhamos a verdade como base do nosso casamento. Que nós não tenhamos nada nas trevas, nada na escuridão, mas que tudo esteja na luz. No nome de Jesus. Amém? E lá em 1 Timóteo 3,11 diz assim, ó.
A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. Então você vai pedir agora para sua esposa para que ela seja moderada, para que ela seja equilibrada. E assim também você pode pedir para a sua vida. Pai amado, pela tua palavra, eu peço que minha esposa seja moderada, equilibrada, respeitável, fiel em tudo, Pai. Assim também eu peço que eu tenha esse comportamento para com ela, para com a sociedade, para com a minha família, Pai. Que nós, como casal, sejamos um casal, Pai querido, respeitável. Que nós sejamos um casal, Pai, que não usa de faladeiras, de conversas, de fofocas, que não fica dando vazão para todas aquelas coisas que as pessoas falam, que pessoas falam demais, Pai. Que nós sejamos moderados e fiel em tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém? Mais uma munição, a quinta munição, Efésios 5, 22 ao 24. Você vai orar, marido, para que a sua esposa te respeite, para que a sua esposa submeta a sua liderança como o Senhor, para que a sua esposa não se sinta oprimida por você, não se sinta como alguém que é obrigada a ficar debaixo da autoridade de alguém, não, mas que ela seja, ela se coloque debaixo da tua autoridade com amor, com respeito, com dignidade, sentindo-se como a sua outra metade, não como alguém que é mandada, que é espezinhada, não, que não haja esse tipo de relacionamento, mas que haja um relacionamento de amor, de lealdade, de confiança. Amém? Então, lá em Efésios 5, 22 a 24, diz assim: Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Amém? Então, aqui falando de autoridade. O marido tem autoridade como cabeça do seu lar, da sua casa. E o marido vai exercer essa autoridade. Então, que você ore por você para que você saiba exercer essa autoridade sem ser autoritário, sem achar que a mulher é algo simplesmente para obedecer. Não, ela é a companheira, a amada. O amor é tão grande que é capaz de dar a própria vida. Ela é respeitada, ela é protegida, ela é cuidada pelo marido. E ela, por si mesma, com o marido tendo essas atitudes por si mesma, ela entra debaixo dessa autoridade. Ela é submissa ao marido com a maior alegria do mundo. Amém? Então você vai orar, Pai, eu peço que a minha esposa, ela me respeite, ela submeta-se à minha liderança como Senhor. Mas, Pai querido, eu peço que não seja uma imposição, que não seja uma arbitrariedade, mas que eu, Pai querido, tenha um posicionamento de cabeça do meu lar. Pai querido, dá para mim o entendimento e a capacitação para exercer a autoridade que o Senhor me colocou, para me posicionar na posição que o Senhor me colocou, para que a minha esposa se sinta segura, guardada e protegida. Que ela tenha confiança, Pai, de me pedir opiniões. Que ela tenha, Senhor, confiança de me pedir ajuda. Senhor, que ela não tenha medo de mim, mas que ela tenha respeito por mim. Não medo, nem raiva, que não haja esses sentimentos entre nós, mas que haja entre nós respeito mútuo. Assim como ela me respeita, eu a respeite. Assim como ela se submete, Senhor, às minhas palavras, à minha autoridade que o Senhor colocou sobre mim, que eu a respeite, que eu ouça o que ela tem para dizer, que o que ela diga para mim seja algo, Senhor, em que eu leve em grande consideração e que nós possamos falar a mesma palavra, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu peço que ela, por esta palavra, ela se coloque debaixo da minha autoridade com alegria,
com gratidão no coração, sentindo-se cuidada, sentindo-se protegida, Pai, porque a tua palavra diz que eu tenho autoridade sobre ela, sobre a minha casa, assim como Cristo tem autoridade sobre nós, sobre a nossa casa toda, sobre a nossa vida, como o Senhor Cristo é a minha cabeça, como o Senhor Cristo é a cabeça da igreja. Pai querido, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é aquele que guarda, Pai querido, o Senhor é o nosso cabeça e nós somos o corpo do Senhor. Diante de tudo isso que diz na tua palavra, Pai, eu peço que haja sintonia neste casamento, entre aquilo que eu falo e aquilo que a minha esposa escuta, entre o que ela fala e o que eu ouço. Pai querido, não permita que o inimigo da distorção entre no nosso meio. Não permita, Senhor, que a arbitrariedade entre no nosso meio. Não permita, Senhor, que a arrogância entre no nosso meio. Mas que eu não haja com arrogância, com soberba, mas que eu seja, Senhor, o marido protetor, cuidadoso, amável com a minha esposa. No nome do Senhor Jesus. Amém? Agora na sexta munição que eu vou passar para vocês, nós já vamos dar um passo além. Eu já vou dar aqui o motivo que você vai orar, mas eu já vou orando a palavra, te passo o versículo e eu já não vou ler o versículo inteiro, nós já vamos orar diretamente, amém? Se você tiver alguma dúvida, medita no versículo, fala com o Senhor sobre o versículo. O que eu estou fazendo aqui é só uma base para você ir firmando-se em oração pela sua vida, pela vida da sua esposa. Amém, amado? Então, na sexta munição, você vai pedir pela sua esposa para que ela seja grata, para que ela encontre o contentamento em Cristo, não nas circunstâncias. E a base dessa oração lá em Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 13. Amém? Nós vemos as palavras de Paulo aqui, onde ele diz que aprendeu a estar feliz em toda circunstância. Então, você pode orar pela sua esposa e você pode orar por você nesse sentido. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, assim como diz em tua palavra lá em Filipenses, no capítulo 4, eu peço, Pai querido, para que nós, eu e minha esposa, possamos ser gratos, para que nós possamos encontrar o nosso contentamento no Senhor e não nas circunstâncias. Pai querido, que não seja as circunstâncias a nos levar a te adorar, mas que seja o amor que o Senhor colocou no nosso coração pela tua palavra, o amor pela tua obra, o amor pelo Senhor, Pai querido. Que a nossa perspectiva não esteja na circunstância. Assim como Paulo, Senhor, como ele aprendeu a sentir contente em todo lugar e em qualquer circunstância. Que ele podia estar alimentado, ele podia estar com fome, ele podia, Senhor, estar com pouco dinheiro, estar com muito dinheiro. Mas por quê, Senhor? Porque a força dele está no Senhor. A força de Paulo sempre esteve firmada em ti, Pai querido. E essa força dá para nós a condição de superar qualquer obstáculo. Então, Senhor, nos enche com essa força, enche a minha esposa com essa força. Enche a minha esposa, Senhor, com amor por ti. Pai querido, que ela tenha os olhos fixos no Senhor, que ela seja grata, Pai, que ela encontre o contentamento dela em ti, Senhor. Que ela não seja, Senhor, necessário ter coisas, conquistar coisas para ser feliz, mas que ela seja feliz, radiante, Senhor, independente se está passando por tempestade, se está passando por deserto, que ela esteja feliz em todas as circunstâncias da vida dela, que ela seja realmente feliz, que ela viva contente todos os dias, Pai, com os olhos fixos em Ti. Assim como eu peço para ela, eu peço para minha vida, Pai, no nome do Senhor Jesus, que eu e a minha esposa possamos estar satisfeitos com o que nós temos. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor venha gerar gratidão no nosso coração. Gratidão, que nós possamos ser gratos por aquilo que nós temos. Que nós não fiquemos olhando para aquilo que nós não temos, mas que nós possamos ser gratos por aquilo que nós temos. Que nós não baseemos a nossa alegria em conquistas da vida, em comprar coisas materiais, não, mas que a nossa alegria
esteja, Senhor, em Ti, na Tua presença, Senhor, em servir, em agradar o coração do Senhor. Então, Pai querido, gera em nós um coração grato, cheio de gratidão por todas as bênçãos e maravilhas que o Senhor nos deu. Coloca no seu olhar, Senhor, nas pequenas coisas do dia a dia, em que nos são muito preciosas e muitas vezes nós esquecemos. Que ela possa olhar, Senhor, para os pequenos detalhes do dia a dia, até mesmo por poder acordar, por poder levantar-se da cama, por poder fazer a sua higiene pessoal sozinha, não precisar de ajuda de ninguém. Que nós possamos olhar, Senhor, agradecer por uma pequena xícara de café, por um pãozinho da manhã. Senhor, meu Deus, que nós possamos agradecer por poder abrir os olhos e olhar um para o outro e ver um ao outro, poder tocar um ao outro, Pai querido. No nome do Senhor Jesus, nos dá esta alegria, enche o nosso coração de gratidão. Em nome de Jesus, amém? Mais uma munição, né? Já é a 7ª munição que eu estou passando para você, varão, marido precioso, homem de Deus que quer lutar pela sua esposa, que quer orar pela sua esposa, que quer construir um casamento feliz, que quer restaurar um casamento. Você está usando armas espirituais, uma arma poderosíssima que é a oração. A oração, ela move o mundo espiritual, ela move o coração de Deus. E quando você entra em oração, com seu coração quebrantado, você recebe de Deus a sua resposta por uma oração eficaz, por uma oração certa. Você já faz uma oração específica, cada detalhe da sua casa, da sua vida, da sua esposa, você coloca diante do Senhor. E essa oração agora você vai pedir para que sua esposa seja hospitaleira, para que ela sirva diligentemente a outros com alegria em Cristo, que ela tenha alegria em servir as pessoas. Você sabia que a maior riqueza, aquele que é rico no céu, é aquele que serve muitas pessoas. Os que são ricos aqui na terra são aqueles que têm muitos que lhes servem, né? Mas no céu não é assim. No céu, quanto mais pessoas você serve aqui na terra, mais riquezas você acumula no céu. Então, essa oração é pertinente, é uma oração forte, é uma oração que agrada o coração do Senhor. E nós vamos basear a nossa oração lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4. Amém? Que, Pai querido, eu oro pela minha esposa e oro pela minha vida agora. Que nós não façamos nada por interesse pessoal, por desejos tolos de elogio, Senhor. Mas aquilo que nós fizermos, que nós façamos para o Senhor. Que a gente não precise ficar mostrando e falando para as pessoas o que nós fazemos. Mas que nós sejamos humildes. Que nós, Pai, consideremos as pessoas superiores a nós. Que nós tenhamos um coração humilde, um coração quebrantado. Pai querido, afasta a arrogância de nós, não deixe que ela nos domine. Assim nós seremos irrepreensíveis, Pai. Pai, que nós não procuremos somente os nossos próprios interesses, mas que nós nos preocupemos com os interesses dos outros, em cuidar daqueles que precisam. Pai, querido, aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos, que nós usemos para abençoar pessoas, aqueles que precisam, Senhor, aqueles que vêm estar na nossa casa, que nós os tratemos bem, que nós sejamos hospitaleiros, que nós possamos servir essas pessoas com alegria, não com murmuração, não achando ruim essas pessoas estarem na nossa casa, mas recebendo eles, Pai, com maior amor, honrando essas pessoas, Pai, como servindo a Ti, Pai, para que no dia, Senhor, que o Senhor olhar para nós, quando o Senhor estiver, Senhor, convidando para entrar, Senhor, nas bodas do Cordeiro, o Senhor olha para nós e fala, venham, venham meus queridos, meus amados, meus queridos, vocês são meus, Jesus vai conhecer, Jesus vai saber como é maravilhoso o Senhor Jesus. Então, Pai, eu peço ao Senhor, coloca no nosso coração amor uns pelos outros,
que nós possamos receber as pessoas com o amor do Senhor, que nós possamos servir as pessoas com o amor do Senhor, não para ser aplaudido pelos homens, mas para que o Senhor se agrade de nós, para que o Senhor fique feliz, para que nós sejamos servos agradáveis a Ti. Senhor, abre esse desejo no meu coração e no coração da minha esposa, em nome de Jesus. Amém? Mais uma munição de número 8. Você vai orar para trazer a sua família o bem e não o mal em todos os dias da sua vida. Nós vamos nos basear em Provérbios 31:12, em 1 Coríntios 7, no versículo 34. Né? Lá em Provérbios, em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. E a mulher casada, o interesse dela está nas coisas do mundo porque ela quer agradar o marido. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a minha esposa diante do Senhor. E eu peço ao Senhor, Pai, que a minha esposa ame agradar o meu coração, assim como eu peço que eu ame agradar o coração da minha esposa. Eu peço ao Senhor que nós façamos somente o bem um para o outro, Pai. Que eu esteja no coração dela e que ela esteja no meu coração, de uma forma alegre, de uma forma leve, que nós possamos, Pai, trazer para a nossa família o bem, através do nosso casamento, através do nosso relacionamento, a nossa família, os nossos filhos, os nossos entes queridos, possam ser inspirados pelo nosso relacionamento para servir o Senhor. Que nós possamos refletir Cristo para todas as pessoas que convivem conosco. Pai querido, eu coloco o meu casamento e a minha esposa diante do Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha restaurar tudo que tiver sido quebrado. Todas as palavras que por algum dia, eventualmente, eu tiver ofendido a minha esposa. Eu peço, Senhor, meu Deus, que o coração dela libere perdão para mim. Se eu tiver que pedir perdão, Pai, me dá as palavras corretas para que eu possa pedir o perdão de uma forma correta. Pai querido, que não haja trevas no nosso meio, mas que haja somente luz. Em nome do Senhor Jesus, que as palavras dela também agradem o meu coração, que ela não se canse de fazer o bem pela nossa família e que eu não me canse de fazer o bem pela nossa família, em nome do Senhor Jesus. Essa munição número 9 é para aquele marido que já tem muitos anos de casado, que a esposa já tem mais uma idade, é uma esposa madura, que já tem filhos grandes, que já tem netos. Então você, marido, você vai orar pela sua esposa para que ela tenha sabedoria, para que ela seja amorosa a orientar as mais novas, a orientar as noras, a orientar as filhas. Então, que ela seja uma mulher sábia. Assim como você vai pedir para você que você seja um homem sábio a orientar os seus filhos, os seus genros, os seus netos, aqueles mais novos que estão debaixo da sua autoridade, porque você é o cabeça da casa. Então, a forma de você agir, a forma de você pensar, a forma de você reagir, vai dizer muito de como você tem construído a sua família. Amém? Então, lá em Tito, capítulo 2, do versículo 3 ao 5. Pai amado, eu peço ao Senhor que o Senhor venha trazer para minha esposa, Pai, sabedoria, amor no coração dela, para que ela possa orientar as nossas noras, as nossas filhas, as nossas netas. Aí você coloca as pessoas da sua família, amém? Assim também, Pai, eu coloco a minha vida diante do Senhor e peço que o Senhor me dê sabedoria para orientar os meus filhos, os meus genros, os meus netos, no nome do Senhor Jesus. Que eu e a minha esposa sejamos, Pai, exemplo de amor, exemplo de compreensão, exemplo de piedade, exemplo, Pai querido, de sabedoria, que eles possam encontrar em nós, Pai, refúgio, que eles possam encontrar em nós conselho, que eles possam encontrar em nós, Senhor, abrigo, que eles possam encontrar em nós segurança e liberdade, Senhor, para pedir conselho e que nós possamos aconselhá-los com amor,
com a misericórdia, com um coração grato, com força, com alegria e com sabedoria do Senhor, com temor do Senhor, Pai querido, e que eles possam ser aconselhados e que eles possam ouvir os bons conselhos que nós, baseados em Ti, Senhor Jesus, possamos dar. No nome do Senhor Jesus, que nós tenhamos uma vida exemplar, para que eles possam nos ver como alvos de alguém que é digno de dar-lhes um conselho. Amém? No nome do Senhor Jesus. Nos ajude a orientar a nossa família. Senhor, se eles precisarem de algum conselho, que eu tenha sabedoria, Senhor, para direcioná-los. Se eles precisarem de alguma coisa, que eu tenha sabedoria para estender-lhe as mãos. Assim como eu peço para mim, eu peço para minha esposa. Nós, Senhor, como autoridades da nossa casa, nós pedimos ao Senhor, Pai querido, que nós não envergonhemos os nossos filhos, que nós não envergonhemos a nossa família com má conduta, com jeito ríspido de falar, com grosserias, que nós não envergonhemos o Senhor Jesus, que nós sejamos representantes de Cristo Jesus na nossa família, que nós sejamos acolhedores, que nós sejamos amorosos, que nós sejamos bons conselheiros, no nome de Jesus. Amém? A munição de número 10 é para que não acreditar em mentiras que desvalorizam os papéis de esposa, de mãe, de esposo, de pai, né? A fim de que ninguém não fale mal da mensagem de Deus, que está lá em Tito, no capítulo 2, no versículo 5b. Então, tudo aquilo que a gente acabou de orar, nós podemos complementar com isso aqui. Pai querido, que não haja fofocas no nosso meio, que a gente não fique dando vazão a palavras que são ditas de qualquer maneira, que nós não acreditemos em mentira, que nós não desvalorizemos um ao outro, que nós valorizemos a palavra um do outro, que a nossa palavra, Senhor, que a palavra da minha esposa, Senhor, tenha valor para mim, que a minha palavra tenha valor para ela, Senhor, que nós não usemos, Pai querido, e não paremos para ouvir palavras de pessoas que muitas vezes, Senhor, querem contaminar o que a gente pensa um do outro, Pai. Mas que tudo que nós pensamos um do outro, que tudo que ela pensar de mim, seja baseado na palavra do Senhor, seja baseado no meu bom comportamento que eu tenho com ela. Pai querido, se eu não estou tendo, Pai, que eu passe de agora em diante a ser diferente, a ser um representante de Cristo diante da minha esposa, que ela passe a ser uma representante de Cristo diante de mim, em nome do Senhor Jesus, para que ninguém fale mal de ti, Senhor, para que ninguém tenha qualquer coisa que possa desabonar a nossa conduta e usar isso para falar mal do Senhor, Pai querido. Porque nós, como cristãos, nós temos responsabilidade no reino, nós temos responsabilidade na nossa casa, nós temos responsabilidade no nosso bairro, na nossa família. O que as pessoas veem em nós é o que as pessoas pensam de Cristo, porque somos cristãos e levamos este nome onde nós vamos, nós levamos essa responsabilidade. Tanto eu como a minha esposa, que nós possamos entender isso e viver essa verdade no nome do Senhor Jesus. Amém? Vou dar mais uma munição, de número 11. Você vai orar para que ela seja amorosa, paciente, que ela seja tardia em se ofender e rápida em perdoar. Então, muitas vezes a gente fala alguma coisa e ofende o outro, e ele já fica nervoso rapidamente e a confusão já está instalada. Mas quando nós somos tardios em nos ofender, quando a gente suporta muita coisa, então as confusões elas vão cessando, elas vão acabando, elas vão desaparecendo. E nós vamos orar, marido, agora, Efésios capítulo 4, versículo 32 e Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Medite muito nessas palavras e faça a sua oração pela sua esposa. E eu vou orar esses 2 versículos com você, orando a palavra. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor que minha esposa seja amorosa,
paciente, que ela seja, Senhor, longânima, que ela não se ofenda facilmente, Senhor, e que ela seja rápida em perdoar, que ela tenha um coração perdoador, Pai, que ela seja boa, atenciosa para com os outros, que ela perdoe, Senhor, os outros, como, Senhor, ela quer ser perdoada, Pai. Então, que ela possa perdoar. Assim também eu peço para mim, Pai, que eu esteja pronto para ouvi-la, que eu esteja pronto para ouvi-la. Espere um pouco, que eu pare o que eu estou fazendo, que eu olhe para ela, que eu dê atenção a ela, Pai. Que eu demore, Pai querido, para ficar com raiva, que eu seja longânimo com ela, Pai. Porque, Senhor, a raiva humana, Pai, ela não produz o que o Senhor aprova. A raiva humana, Senhor, ela produz só coisas que o Senhor não aprova. Então, que a raiva não esteja entre eu e a minha esposa. Senhor, que nós estejamos prontos para ouvir o que o outro tem a dizer. Que nós, Senhor, sejamos tardios para nos irar e que nós perdoemos um ao outro muito rapidamente. Senhor, que nós não vamos dormir, Senhor, que nenhum de nós dois possamos ir dormir sem antes perdoar, sem antes curar todas as feridas, sem antes ser perdoados. Em nome do Senhor Jesus. Pai, coloca o nosso coração diante do Senhor, Pai querido. Eu coloco agora o meu coração, peço um coração amoroso. Eu peço um coração paciente, longânimo. Eu peço um coração perdoador. Assim como eu peço para minha esposa, eu peço para mim também. Porque eu sei que não adianta, Senhor, somente ela ser. Se eu não fizer a minha parte, nada vai resolver. Porque nós dois somos, Senhor, duas metades que formam uma só pessoa. Nós formamos uma só carne diante de Ti. Um dia deixamos as nossas casas, os nossos pais, as nossas mães e nos unimos, Senhor, e formamos uma só carne. Então, Pai, eu peço que nós tenhamos essa unidade, que nós tenhamos um coração amoroso, perdoador, longânimo, paciente, Senhor. Que nós, Senhor, tenhamos paciência um com o outro, que nós perdoemos um ao outro, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, se eu estiver sendo grosseiro com a minha esposa, eu peço que o Senhor me perdoe, eu vou pedir perdão para ela. Senhor, se ela for uma esposa que me trata mal, eu peço, Senhor, que o Senhor entre no coração dela e faz dela uma mulher doce, graciosa, amorosa, Pai. No nome do Senhor Jesus, cura o coração dela, cura as feridas da alma dela, restaura a personalidade dela, Pai querido. No nome do Senhor Jesus, me usa, Senhor, me usa para que eu ame essa mulher, me use para que eu ame, Senhor, essa pessoa como eu amo a mim mesmo, com amor tão grande como o Senhor amou a igreja, Pai, no nome do Senhor Jesus. Enche o meu coração de amor pela minha esposa, enche o coração dela de amor por mim, em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora mais uma munição, a 12ª munição. Para ter suas necessidades sexuais satisfeitas apenas por seu marido e atender às necessidades dele. Nós vamos orar ali segundo 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao 5. E fala sobre esse assunto. Então, marido, reflita nessa palavra, leia esses versículos, medita nesses versículos. Eu vou até lê-los para você aqui. Agora eu vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicarem à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Amém? Então vamos orar em cima desta palavra, vamos orar esta palavra
para que as suas necessidades sexuais sejam satisfeitas, para que você, marido, satisfaça as necessidades da sua esposa, que os olhos dela sejam só para você e que a sua esposa satisfaça as suas necessidades e os seus olhos sejam só para ela. Amém? Senhor, em nome do Senhor Jesus, pela tua palavra que está ali em 1 Coríntios, no capítulo 7, eu oro agora pelas minhas necessidades sexuais e pelas necessidades sexuais da minha esposa. Pai querido, que os meus olhos estejam só nela, que eu a ame, que eu a deseje, Senhor, assim que os olhos dela também estejam somente em mim, que ela me ame, que ela me deseja. A tua palavra que diz que eu não mando no meu corpo, que o meu corpo pertence a ela, que ela não manda no corpo dela, que o corpo dela pertence a mim. Então, Pai querido, nós somos um do outro. Ela é a minha amada e ela é minha. Eu sou o amado dela e eu sou o amado dela e eu sou dela. Em nome do Senhor Jesus, Pai, vem com teu amor sobre as nossas vidas. Cura o nosso relacionamento sexual, Senhor. Pai querido, não deixe os meus olhos, Senhor, vagarem por outras mulheres, ou por telas de computador, ou por relacionamentos sexuais que estão sendo mostrados nessas telas. Pai querido, não permita, Senhor, que a pornografia, Senhor, entre no nosso meio. Não permita, Senhor, que eu seja dominado pela pornografia. Não permita, Senhor, que eu seja dominado por desejos por mulheres na rua, por outras mulheres. Pai querido, não permita que nós dois caiamos em tentação. Senhor, não permita que o nosso casamento seja manchado pela traição. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu coloco diante do Senhor nossas necessidades sexuais, em nome do Senhor Jesus. E eu clamo ao Senhor, Pai querido, nos dá uma cobertura, nos guarda e nos livra de todo maligno, Pai, de toda tentação sexual. Não nos deixe cair em tentação sexual, não nos deixe cair em adultério. Pai querido, não permita que eu adultere contra minha esposa. Não permita que a minha esposa adultere contra mim. Em nome do Senhor Jesus, mas que os nossos desejos sexuais sejam um para o outro. Que o meu seja dela e que o dela seja meu. No nome do Senhor Jesus, santifica-nos, Pai. Santifica-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não permita que o inimigo nos faça cair. Não permita que o inimigo use as nossas áreas sexuais para nos dividir. Senhor, meu Deus, não permita que pessoas de fora, pessoas chamem a nossa atenção sexualmente, mas que os nossos olhos estejam fixos um no outro para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Mais uma munição. Essa já é a 13ª, marido. Aqui você vai pedir para que sua esposa seja dedicada em oração, que ela seja intercessora, uma boa intercessora, uma intercessora eficaz. Assim como você vai pedir para ela, você vai pedir para você. Então, nós vamos nos basear em Lucas 2,37, que fala ali da profetisa Ana, filha de Fenuel, que ela já tinha 84 anos e ela nunca saía do pátio do templo, que ela adorava a Deus de dia e noite, jejuando e fazendo orações. Aí nós vamos basear também em Colossenses 4,2, que nos fala para sermos firmes da oração, sempre alertas, orando e dando graças a Deus. Amém? Então nós vamos orar agora baseados na palavra, ou seja, orando a palavra de Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a minha esposa diante do Senhor. Fala o nome da sua esposa, fala as características da sua esposa, leva a sua esposa à presença do Senhor. Amém? Apresenta você também, fala o seu nome. O Senhor conhece, mas Ele quer intimidade com você. Quanto mais íntimo com o Senhor você é, mais você vai ouvir a palavra do Senhor, mais você vai ouvir a voz do Senhor, mais você vai sentir a presença do Senhor. Amém? Então, Senhor, Pai querido, todo-poderoso, assim como o Senhor abençoou Ana, aquela profetisa ali, Senhor, ela era uma mulher dedicada na oração, no jejum, fazia intercessões, Pai, todo o tempo, estava ali no pátio do templo,
Assim também como o Senhor fala ali em Colossenses, para que nós sejamos firmes em oração, alertas, Pai, orando, dando graças, tendo um coração grato. Eu coloco, Senhor, a minha esposa diante do Senhor e faço esse pedido para Ti, Pai. Eu peço que ela seja dedicada em oração. Faz da minha esposa, Senhor, uma intercessora eficaz, uma mulher que intercede, uma mulher que clama pela vida do próximo, uma mulher que ora pela minha vida, pela vida dos nossos filhos, da nossa família. Em nome do Senhor Jesus, assim também eu peço, Pai, para que eu seja um homem dedicado, me firma nas orações, me firma numa vida de oração, Pai. Eu quero, Pai, jejuar, eu quero clamar, eu quero ter relacionamento íntimo com o Senhor, estudar a palavra. Senhor, então eu peço para a minha vida e peço para a vida da minha esposa, que nós dois possamos estudar a palavra junto, que nós dois possamos orar juntos, que nós dois possamos jejuar juntos. Afinal, Pai, nós somos uma só carne, nós somos duas pessoas que formam uma só carne. Em nome do Senhor Jesus, nos fortalece, Senhor, numa vida de oração, uma vida de intercessão. Pai querido, obrigada por me dar a oportunidade de estar aqui intercedendo pela minha esposa. Então, Pai, eu quero colocá-la diante do Senhor, o coração dela. Senhor, eu sei que ela é uma mulher ocupada, eu sei que ela é uma mulher que trabalha muito, mas eu sei, Pai querido, que uma vida de oração é uma vida de intimidade com o Senhor. E isso, Senhor, é mais valioso do que qualquer tesouro que tem neste mundo, Pai. Por isso, eu clamo por isso para ela. Eu clamo que ela seja, Pai, íntima do Senhor. Eu clamo que ela ore, Pai. Eu clamo que ela tenha uma vida de oração. Eu clamo que ela seja uma mulher valorosa diante de Ti, uma mulher de oração eficaz, uma mulher de oração poderosa, uma intercessora poderosa. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu coloco ela diante do Senhor, crendo e já agradeço ao Senhor, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, 14ª munição para você, marido, orar pela sua esposa. Então, só aqui, olha quanto tempo que a gente já está orando. E eu estou falando assim, estou orando aqui mais superficialmente. Por quê? Porque cada um é cada um tem as suas especificidades. Então, quando você estiver orando, você vai aprofundar mais esta base que eu te dou. Eu estou te dando uma base e através desta base aqui você vai aprofundar aí na sua casa. Você vai falar as características da sua esposa, das suas características, você vai apresentar tudo ao Senhor. A gente sabe que a palavra nos conta que Deus, ele conhece o que a gente vai falar antes mesmo de sair pela nossa boca. Mas nós sabemos que ele é um Deus relacionável, ele gosta, ele quer se relacionar conosco. Então, quanto mais específica for a sua oração, quanto mais clara for a sua oração, as suas intenções, se você fala exatamente aquilo que o seu coração deseja, quando Deus responder, você vai falar: nossa, olha, é a oração que eu fiz, Deus respondeu. E a sua fé é fortalecida. Oh, glória a Deus, hein? Então, aqui, nós vamos nos basear em Provérbios 31, 27, que fala: ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Então, é a mulher de Provérbios 31. Você vai orar por ela para que Deus ajude a sua esposa a guiar a sua casa, os seus filhos, de forma diligente e cristã. Então, você vai pedir o quê? Sabedoria, vigor, força, energia para a sua esposa e para você, porque você está orando para você e está orando por ela, como casal. Senhor amada, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz que a mulher não deve ter preguiça, que ela deve estar sempre cuidando da sua família para que ela seja valorosa, para que ela seja reconhecida, elogiada, assim como a tua palavra está aqui em Provérbios 31. Então eu quero pedir estas qualidades para minha esposa, Pai. Que o Senhor venha abençoá-la, encher a minha esposa de qualidades, traz para ela força, vigor, Pai querido. Tira todo o cansaço, toda angústia, toda depressão. Senhor, tira todo o cansaço mental da minha esposa.
No nome do Senhor Jesus, eu peço também para a minha vida, Pai, que eu seja diligente ao cuidar da minha casa, ao cuidar da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, que eu seja, Senhor, um exemplo de Cristo, que eu trabalhe aqui dentro da minha casa, Senhor, para formar uma família cristã, uma família de verdadeiros adoradores, que adora o Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Esta oração é para aquela esposa que está com problemas, dificuldade de fazer isso. Mas tem aquela esposa que é a mulher do Provérbios 31. Então, que ela merece ser elogiada. Você vai fazer uma oração agradecendo a Deus pelas qualidades da sua esposa. Pensa agora na sua esposa. Quais são as qualidades que ela tem? Reconheça as qualidades dela. Reconheça as características, os adjetivos que ela tem e coloque diante de Deus em gratidão. E peça, Senhor, conserva minha esposa assim, edifica cada vez mais. Senhor, eu agradeço pela esposa que eu tenho, que eu seja um homem também dessa forma. Vai colocando tudo aquilo que você quer ser diante da sua esposa. Que tipo de marido você quer ser da sua esposa? Se você quer ser elogiado, você quer ser admirado pela sua esposa, quais as características que você precisa ter? Tudo isso o Senhor te enche de graça para que você seja aquilo que seu coração deseja ser, aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Faz uma lista das qualidades da sua esposa. Pede ao Senhor, como a gente já fez oração, para que Ele mostre, para que o Espírito Santo te mostre, às vezes, até coisas que você não está vendo. E que o Senhor mostre também para ela as suas qualidades que às vezes ela não está vendo. Amém? E agora a última munição de hoje, a 15ª, está lá em 1 Timóteo 5,14. Você vai orar para que ela não dê lugar, para que o caráter dela seja caluniado ou desacreditada, para que ela não dê lugar para fofoca, para que ela não dê lugar para conversas fiadas, para que ela não dê lugar, para que ela não dê lugar para a aparência do mal, para que ela seja sábia, para que ela saiba se posicionar. Assim também você vai pedir para que você não dê lugar para a aparência do mal. Às vezes conversar com alguém em algum lugar que não é muito bem visto e as pessoas passam ali e veem, né? Então, evitar esse tipo de coisa, evitar coisas que possam trazer problemas para dentro da sua casa, para dentro do seu relacionamento, para dentro do seu casamento, amém? Lá em 1 Timóteo 5,14 diz assim: para que não abandonem a Cristo. Por isso, eu quero que as viúvas mais novas casem, tenham filhos e cuidem da sua casa, para que os nossos inimigos não tenham motivos para falar mal de nós. Amém? Então, aqui Paulo está falando para que as viúvas novas se casem, para que não haja motivo de falatório. Às vezes a viúva fica ali sem casar, e aí às vezes fica acalorada, faz coisa que não deve fazer, ou conversa o que não deve conversar. Então é melhor que se case, porque aí não vai ter problema, né? E aí, neste caso, a gente observou que a intenção de Paulo é evitar que as pessoas se percam por causa do nosso mau exemplo. Então, nós precisamos de orar por nós, pela nossa esposa, pela sua esposa. Os maridos oram pelas suas esposas e nós, mulheres, oramos pelos nossos maridos, que é o que eu vou colocar no próximo vídeo. No próximo vídeo, eu vou orar pelos maridos e as esposas orar por si mesmas. Nós, esposas, oramos por nós e nós, esposas, oramos pelos nossos maridos. Assim como nesse, vocês, maridos, estão orando pelas suas esposas e por vocês mesmos. Amém? Então, nós estamos trazendo para vocês munições para que vocês destruam o mal, para que vocês previnam o mal. Em nome de Jesus. Vamos lá? Pai amado, eu peço ao Senhor que eu e a minha esposa não andemos em aparência do mal. Não possamos dar lugar, Senhor, sejamos vigilantes, que nós não demos lugar para o mal, para falatórios, para pessoas olhar para os nossos exemplos
ou a gente falar ou fazer coisas que não devemos fazer, que suja o nome do cristão. Pai querido, que nós tenhamos responsabilidade com o nome que nós carregamos, nomes de cristão, Pai querido. Senhor, se muitos outros aí não estão se importando com o que as aparências possam estar dizendo sobre eles, mas que eu e minha casa, Senhor, eu e minha família, eu e minha esposa, que nós tenhamos esse cuidado, Pai. Pai, que eu tenha cuidado com quem eu converso, que forma que eu falo, as palavras que eu digo. Senhor, que eu observe as palavras que saem da minha boca, para que elas sejam palavras que honrem o Senhor, palavras que curem pessoas, que abençoam pessoas, Pai. Assim também eu peço para minha esposa, que ela tenha, Senhor, que ela seja cuidadosa com os tipos de palavra, com o que ela fala, com o que ela pensa, Senhor, que tipo de palavra está saindo da boca dela, quais são, Senhor, os lugares que ela está frequentando. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nos dá, Senhor, uma santificação diante do Senhor, uma capacidade, Senhor, de nos santificarmos diante de Ti, de nos reservarmos para o Senhor, de sermos adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Pai querido, eu coloco a minha esposa diante do Senhor e venho dar cobertura para ela hoje. Em nome do Senhor Jesus, eu me coloco na brecha por ela. Em nome do Senhor Jesus, eu a cubro, Senhor, com a autoridade que o Senhor me deu sobre ela. Em nome de Jesus, eu peço que Jesus Cristo nos cubra com o sangue do Senhor. Cobre o meu casamento, Pai. Cobre a minha esposa, cobre a minha casa e a minha família. No nome do Senhor Jesus, Pai. Que eu seja, Senhor, um homem forte, um homem corajoso, um homem que supre a minha casa, um homem que protege, que guarda e que traz segurança para o meu lar. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha me fortalecer. Pai querido, levanta a minha esposa na oração, na intercessão. Senhor, numa vida cristã, numa vida reta, correta diante do Senhor. Pai querido, que nós sejamos um para o outro e um em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor os meus pedidos. Em nome de Jesus. Amém? Amém e glória a Deus. Aleluia! Então foram 15 munições que eu coloquei aqui para você, marido, para que você possa orar pela sua esposa. Você pode fazer o seguinte, você pode fazer um propósito de orar 15 dias. E cada dia você pega uma munição. Você vem aqui, põe o vídeo, pega a munição, anota, medita no versículo e aquele dia você vai orar baseado naquele versículo sobre a vida da sua esposa, sobre a sua vida. Como eu disse anteriormente, aqui eu estou fazendo umas orações gerais, mas a oração ela precisa ser mais específica possível. Como eu não conheço a sua realidade, não tem como eu fazer uma oração específica para cada pessoa que está no canal. São muitas pessoas no canal. Por isso, eu estou te orientando agora. Faça uma oração específica. Anote, pegue um caderno, marido. Coloque o nome completo da sua esposa, a idade dela. Coloque o que ela faz. Se interesse pela sua esposa. Cuide da vida espiritual da sua esposa, interceda por ela, se coloca na brecha por ela, cubra a sua esposa, porque o homem é aquele que traz segurança, aquele que traz cobertura, o homem é aquele que traz o suprimento para sua casa, o homem é aquele que é o cabeça, que tem a autoridade dentro do lar, querendo, não querendo, deixando de querer. Quando se trata de autoridade espiritual, Deus colocou o homem como autoridade espiritual dentro do lar dele. E se o homem não exerce essa autoridade, alguém exerce e bagunça a sua casa. Então, exerça a autoridade que Deus te deu. Seja o homem da sua casa. Ore pela sua vida, ore pela vida da sua família, ore pela sua esposa, pelos seus filhos, pelas suas finanças, pela sua casa. Anote todos os motivos de oração que você tem e clame ao Senhor. Porque a partir desse momento que você se posicionar, você vai viver uma vida de vitória em vitória. Por quê? Porque você vai vencer todos os inimigos que, por eventualidade, se levantarem contra você. Amém? E glória a Deus. Pai amado, eu coloco este varão diante do Senhor.
Este homem que veio até aqui, que ouviu esse vídeo até aqui, que está, Senhor, perseverando em oração, que está buscando intimidade com o Senhor, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, leva esta mensagem aos corações, leva esta mensagem aos homens, leva esta mensagem, Senhor, aos pais de família, leva esta mensagem aos esposos, leva esta mensagem àqueles que estão querendo se casar, em nome do Senhor Jesus, eleva o padrão dos nossos homens, vem fortalecer os nossos homens em Cristo Jesus. Senhor, vem trazer força, vem trazer um caráter forjado em Cristo, vem trazer uma personalidade restaurada para cada um. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu oro por cada homem da nossa nação, do nosso planeta. Eu oro, Senhor, por cada varão, por cada homem, Pai querido, que trabalha para trazer o sustento para dentro da sua casa, por cada homem, Senhor, que ora, que é fiel para sua esposa, por cada homem, Senhor, que às vezes está sofrendo no casamento, que às vezes a esposa está com a cabeça virada. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha restaurar o casamento. Eu peço que o Senhor venha fortalecer o casamento. Leva esta palavra, Pai, aquele coração que precisa ouvir, para que esse coração seja fortalecido em Ti. Pai querido, que os homens se voltem para o Senhor Jesus, que os homens sejam cabeça das suas casas, que os homens amem as suas esposas como Cristo ama a igreja, que os homens exerçam a autoridade espiritual que eles têm dentro dos seus lares. No nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, a bênção na vida do meu marido, que ele é o esposo, a começar aqui pelo meu marido, pelos meus filhos que são esposos nas suas casas. E vai, Pai querido, caminhando por esses homens, por onde houver um marido, por onde houver um varão, aquele, Senhor, que está querendo se casar, que ele possa basear a vida dele em Cristo Jesus, que ele possa, Senhor, ter a sua esposa como o amor da vida dele, como o Senhor ama a igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e glórias a Deus. Aleluia! Até o próximo vídeo, se assim o Senhor o permitir. E no próximo vídeo, vamos falar com as mulheres. Vamos ensinar as mulheres a orar pelos seus maridos e a orar por si mesmas. Varoas valorosas do Senhor. Fiquem com Deus e parabéns a você que chegou até aqui nesse batalha de oração, o plano de batalha para a oração. Você está aprendendo a orar. Creia nisso em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.